Qual é o papel da arte na luta antimanicomial? E o que você conhece sobre a mulher que foi capaz de mudar a arte e a psiquiatria no Brasil? Se inscreve aí e bora lá! Hoje a gente vai falar da Nise da Silveira, uma das mulheres mais importantes na história do nosso país. Mas, como sempre, antes da gente começar, vamos com a história para a gente entender o contexto social e político em que tudo isso aconteceu. De forma extremamente resumida, no começo do século XX, a recém-nascida República Brasileira era governada pelas oligarquias do Sudeste. A chamada República do Café com Leite chega ao fim com um evento que ficou conhecido como Revolução de 30, em que um tal de Getúlio Vargas foi o primeiro presidente fora das elites oligárquicas do Sudeste. Ele era parte das elites oligárquicas do Sul. Só que ao mesmo tempo em que isso acontecia, a influência da União Soviética crescia muito no mundo. Isso se reverberava tanto no fortalecimento de movimentos sociais, quanto no aumento da repressão motivada pelo anticomunismo. O governo Vargas perseguia os comunistas meio sem critério, e principalmente depois de 1935, eram presos tanto militantes ativos do partido, como Graciliano Ramos, Olga Benário e Luiz Carlos Prestes, quanto pessoas que eram denunciadas por ter qualquer envolvimento ideológico ou político com essa galera, que é o caso de Nise da Silveira, que foi incrivelmente interpretada pela Glória Pires no cinema. Nise nasceu em 1905 no estado de Alagoas, e com 15 anos começa a estudar medicina e se forma como a única mulher numa turma de 157 homens. Aos 30 anos ela começou a trabalhar em um famoso hospital psiquiátrico do Rio de Janeiro. Conhecido como Hospício da Praia Vermelha, tinha o nome oficial de Hospício Nacional dos Alienados. É o mesmo hospital que Lima Barreto foi internado no fim da sua vida. Essa primeira experiência trabalhando no hospício foi bastante rápida, porque uma funcionária de lá denunciou a Nise por portar livros marxistas, o que acabou levando ela presa em 1936. Ela é solta no ano seguinte, quando o novo ministro da Justiça do governo Vargas, o Macedo Soares, manda soltar todos os presos políticos que não tivessem condenação ou processo. Mesmo solta, ela ainda era ameaçada e ela só volta a trabalhar no hospital em 1944, quando o mesmo já tinha outro nome e não se localizava mais na Praia Vermelha, mas sim no Engenho de Dentro. E é lá que a maior parte dos seus feitos vai acontecer. Depois dessa década fora do hospital, quando ela volta, os procedimentos já não eram mais os mesmos, e agora o coma insulínico, o eletrochoque e a lobotomia passaram a ser tratamentos utilizados. É muito importante a gente conhecer o que são esses métodos de tortura que à época eram chamados de tratamentos, para a gente entender também a importância do trabalho da Nise e da luta antimanicomial. Para não causar gatilho em ninguém, a explicação vai ser bem branda. O eletrochoque provoca no indivíduo uma convulsão, o coma insulínico induz o indivíduo a um coma de até 40 horas e a lobotomia promove uma mutilação da parte frontal do cérebro. Esses métodos brutais buscavam curar os chamados loucos. Mas quem eram eles? Esquizofrênicos, autistas e homossexuais, por exemplo, estavam dentro do grupo de pessoas que eram sujeitas a essas torturas dentro de manicômios e hospícios. O objetivo era reduzir ou anular as manifestações delirantes e as expressões motoras daqueles indivíduos. Era como se fosse uma camisa de força química. Não buscavam de fato curar o paciente, mas sim tornar ele menos incômodo socialmente. E para isso esses métodos funcionavam de forma perfeita. A Nise dizia que os indivíduos submetidos à lobotomia se tornavam mais calmos, às vezes mesmo verdadeiros autômatos. Ficavam muito prejudicados à capacidade de abstração e imaginação. Se negando a aplicar qualquer um desses procedimentos, em 1946 a Nise é transferida para STOR, a Seção de Terapêutico Ocupacional e Recreação. Ela acreditava que com atividades práticas e criativas, os pacientes com esquizofrenia, que ela passa então a chamar de clientes, poderiam ser efetivamente curados. Com apoio a princípio do pintor Almir Mavinier e posteriormente de outros monitores, eram realizadas ali oficinas de encadernação, pintura, desenho, modelagem, entre outras coisas. A Nise, citando Antonin Artaud, dizia que o ser tem estados inumeráveis e cada vez mais perigosos. Para ela, essa frase se refere aos acontecimentos terríveis que podem acontecer no interior da nossa psique, podendo avassalar um ser por inteiro. Ela também dizia que a loucura é a pior forma de escravidão humana,
em ambos os casos se referindo à esquizofrenia, que prende o indivíduo dentro de si mesmo, deixando ele não verbal e sujeito a esses tão perigosos estados do ser. Por meio das atividades da terapêutica ocupacional, o tumulto emocional tomava forma, despotencializava e objetivava forças autocurativas, que se moviam em direção à consciência. Carl Jung, com quem Nise trocava cartas, afirmava que exprimir as emoções pela pintura será um excelente método para confrontá-las. Não importa que essas pinturas sejam de todo desprovidas de qualidades estéticas. O que importa é proporcionar à imaginação oportunidade para desenvolver livre jogo e que o indivíduo participe ativamente dos acontecimentos imaginados. Além dessas atividades, o afeto também era de extrema importância no tratamento da esquizofrenia. Para ela, o afeto é um fator estruturador da realidade, e sem ele é impossível conhecê-la. Cachorros e gatos, seres que dão afeto incondicional sem pedir nada em troca, eram chamados pela Nise de coterapeutas. A proximidade com os animais trazia uma melhora significativa para os clientes. Contrariando as teorias em voga, ela acabou por fazer do afeto o caminho para penetrar o mundo fechado do esquizofrênico, e assim reaproximar ele da realidade. Os clientes, futuramente conhecidos como artistas do engenho de dentro, produziam sem nenhuma interferência dos monitores, possibilitando uma expressão genuína. Isaac Liberato, que não dizia nenhuma palavra, expressou por meio da pintura a história da sua vida, as suas memórias e as causas do seu sofrimento. Rafael Domingues, no início, só produzia imagens abstratas, mas conforme ele melhorava, ele se aproximava da figuração. E também, conforme regredia, ele retomava a abstração. Emídio de Barros, chamado por Ferreira Goulart de o maior gênio da pintura brasileira, mesclava em suas obras imagens reais e irreais, revelando sempre a eterna luta do consciente contra a avassaladora força do inconsciente. Ele estava internado há mais de 20 anos e era considerado um paciente crônico e muito deteriorado, mas a partir das terapias com a Nise, ele recuperou a fala e buscou ativamente a retomada da sua vida fora do hospício. Lúcio Neumann produzia incríveis esculturas de guerreiros empenhados na luta entre o bem e o mal que o assolavam internamente. Evidenciando a crueldade e o sadismo do hospício, Lúcio foi mutilado pela lobotomia. E eu coloco aqui para vocês verem a comparação do seu trabalho, antes e depois desse procedimento de tortura. O trabalho deles era apreciado por críticos e artistas como Mário Pedrosa, Ferreira Goulart, Djanira e Abraham Palatinic, levando 245 obras de lá a serem expostas em 1947 no antigo Ministério da Cultura e da Educação do Rio de Janeiro. Depois, em 1949, obras produzidas no Ateliê do Engenho de Dentro foram levadas para serem expostas no Museu de Arte Moderna de São Paulo, na mostra 9 Artistas do Engenho de Dentro. Elas também foram expostas no primeiro Congresso Internacional de Psiquiatria em 1950 em Paris e no segundo Congresso em 1957 em Zurique. Reunindo a aclamação das obras, os estudos e pesquisas realizadas no hospital e a denúncia à desumanização dos doentes promovidas pelos manicômios, é inaugurado em 1952 o Museu de Imagens do Inconsciente, que funciona até hoje e tem um acervo de 400 mil obras. Nenhuma obra nunca foi vendida, nem mesmo para o criador e presidente da época do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que quis muito comprar uma obra do Emídio. A razão dessa negativa estava na importância e finalidade que a Nise atribuía àquelas obras. Eram documentos, testemunhos e expressões simbólicas preciosas que possibilitariam um conhecimento mais profundo do universo interior do esquizofrênico. Mário Pedrosa, um dos maiores críticos de arte do Brasil e assíduo frequentador do ateliê, dizia que, ali, de início, se foi reunido todo um grupo de esquizofrênicos, tirados do pátio do hospício para a sessão de terapêutica ocupacional. Dessa, pro ateliê. Do ateliê pro convívio, onde passou a gerar-se o afeto. E o afeto a estimular a criatividade. Em 1992, 78% dos estabelecimentos psiquiátricos no Brasil eram propriedades particulares, lucrativas aplicações de capital. Ela nunca permitiu que as obras produzidas pelos artistas do Engenho de Dentro fossem capitalizadas ou motivo de especulação. Até hoje elas permanecem no acervo do museu, para serem apreciadas ou estudadas, mas nunca vendidas. Também é importante ressaltar que a esquizofrenia não torna naturalmente ninguém um exímio artista. O sofrimento dessas pessoas não pode de forma alguma ser romantizado. Como Nise diz, haverá doentes artistas e não artistas. Assim como, entre os indivíduos que se mantêm dentro das imprecisas fronteiras da normalidade,
só alguns possuem a força de criar formas dotadas do poder de suscitar emoções naqueles que as contemplam. Os demais psiquiatras desprezavam, debochavam e sabotavam o seu trabalho. Médicos chegaram a envenenar os animais coterapeutas, a tentar fechar um museu em dia de exposição e fazer de tudo para sabotar o trabalho de uma das pessoas mais incríveis que o Brasil já concebeu. O eletrochoque e a lobotomia eram amplamente aceitos pela comunidade científica e aparentavam incontestáveis, já que eles eram, inclusive, bastante convenientes para um sistema que busca apagar as pessoas que são incapazes de produzir e de gerar lucro. Esse mesmo sistema é extremamente eficaz em descobrir formas de lucrar em cima desses indivíduos. A Nise morreu em 1994, lutando contra os manicômios e esses procedimentos até o seu último dia. Ela era humana e sensível, e não abria mão da dignidade do ser humano em troca da sua adequação aos demais. O afeto, a criatividade e o pincel se mostraram radicalmente mais eficientes que o eletrochoque e a lobotomia. Ser capaz de observar uma injustiça enraizada no sistema e aceita tanto pela ciência quanto pela sociedade é extremamente difícil. Mas é assim que a gente muda o mundo. Eu sou o Koba e eu espero que vocês tenham gostado.